Olá pessoal, estou trazendo hoje aqui no nosso eixo de leitura e interpretação textual, trouxe uma tela, resolvi não aparecer hoje, reforçando a questão do eixo, né, da leitura. É um eixo que exige compreensão e interpretação, né? E como sempre eu digo assim para vocês, a gente, para compreender, é preciso entender. E para entender é preciso compreender. Então, o eixo da leitura, ele é um eixo que exige isso, né? Que você leia um texto e compreenda o que está nas entrelinhas, né? Essa é a função da leitura, do eixo de leitura, compreensão e interpretação. Sempre eu reforço para vocês, né, que nós temos 3 eixos. Todos 3 são fundamentais no aprendizado de vocês, né? E cada eixo exige algo a mais, né? Então, eu estou trazendo para vocês aqui hoje uma crônica. Eu já trabalhei com vocês, né? Várias vezes crônica. Eu já falei para vocês que crônica é um texto forte, importante. E essa crônica que eu retirei é da Yanê Soares, né? Uma escritora não muito renomada, mas um bom texto. E aqui ela vai falar sobre uma questão que a gente já vem debatendo, o uso do celular. Então eu vou dividir aqui com vocês a leitura. E diz assim: o uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma imagem ou outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular, em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até os idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. As crianças estão passando todo o seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais, umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual. E a prática de boas atitudes humanas, como um bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família. Curtir um passeio, sem tantas selfies, e dar preferência ao bate-papo, o olho no olho. São situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Esse texto, como eu já falei, é da Yanê Soares, né? Escola João Moreira Barroso. Em 2017 ele foi adaptado pelo professor Maurício Araújo. E aqui não é novidade o que ela trouxe nessa crônica, né? A crônica é um texto que você pode perceber que ele tem a função de emocionar, de criticar, de refletir. E ele aqui faz a gente refletir, né? O mundo atual, a atualidade, o nosso modo de vida,
né? E cada um de nós, quando acaba de ler esse texto, a gente se identifica com uma coisa ou outra, né? Realmente, se a gente não tiver um pouco de cuidado, a gente acaba deixando ser dominado, acaba deixando ser usado, e as relações, né, pessoais, né, elas estão sendo muito deixadas de lado, dentro das nossas casas mesmo, né? Isso é uma, uma tendência não muito boa, né? E como ela fala, até mesmo os idosos, né, que estão aderindo. Uma coisa que veio, né, a tecnologia veio com a intenção de aproximar, infelizmente, ela tem esse viés, né? Então, aqui nessa crônica, ela faz uma reflexão, né? E a gente precisa, né, de vez em quando, refletir, principalmente em cima dos textos. E aqui, ela, além de ter disponibilizado, você pode concordar ou não, eu sempre digo para vocês, né? E ela fez aqui algumas perguntazinhas bem interessantes. Qual é a finalidade desse texto? Informar sobre o avanço das tecnologias, apresentar dados históricos sobre as redes sociais, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor, informar sobre a importância do celular na comunicação. Você vai escolher uma, né? Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento? Estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais, os usuários usam o celular excessivamente, os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passam nas redes sociais, ou usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente. E aqui ainda, nessa questão 2, a gente ainda pode falar o tanto de problemas, né, que também pode trazer. Eu assistindo o Fantástico Domingo, né? Os especialistas aconselhando os familiares não disponibilizar fotografias, ter cuidado com fotografia de crianças, né? Crianças que estão sendo vítimas por um grupo de pessoas que usam as imagens de forma indevida, né, das crianças para cunho muito ruim. E lá os especialistas diziam, né, para as famílias terem cuidado de não expor as crianças, principalmente as crianças, mas todo mundo, né? A gente tem que ter muito cuidado com a exposição nas redes sociais, né? Às vezes a gente está ali, acha que está colocando, expondo aquela foto, né? E muitas pessoas se expõem muito mesmo, expõem a família, expõem a casa, expõem as crianças, expõem a vida como um todo, né? Então, é uma conversa que precisa sempre ser falada nas nossas casas, né? O cuidado com as redes sociais, o cuidado com a internet, o cuidado de como usar os nossos celulares e os nossos smartphones, né? Há uma opinião da autora em quando foi que a autora opinou. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. A especialista confirma que as pessoas estão viciadas. Adultos chegam no trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos em relacionamentos. Ou acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Você também vai marcar só um e aqui vai encontrar qual é a opinião da autora, onde foi que a autora botou a opinião dela. 4. No trecho, e se ficam vidrados o dia inteiro? A expressão grifada, ela significa que os usuários passam muito tempo no celular, ficam bastante tempo na internet e isso causa um problema na visão. Podem prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos, são obrigados a usarem um celular. Então, aqui você vai dizer o que significa e sim ficam vidrados o dia inteiro, nessa expressão. E quinta e última, né, que eu só trouxe 5 perguntinhas para não exceder o tempo, ele diz assim: a tese, né, a tese da autora, Yane Soares, defende, está em, né,
a tese que ela defende, o que é defender uma tese, um pensamento. Os usuários não usam celular ou a internet apenas para olhar mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro. As crianças estão passando horas no seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real, seja na rua, na praça, com amigos e até mesmo no trabalho. Pronto, então aqui a 5, você vai marcar onde é que há a tese, a ideia da autora. Então, voltando aqui para o texto, né, um texto pequeno, né, que vocês vão ter tempo de ler, porque eu vou disponibilizar depois em PDF, é importante reforçar aqui o que é que a autora, né, isso foi usado numa escola e adaptado por outro professor. A seriedade desse tema. Por que eu resolvi trazer essa crônica? Porque a gente precisa sempre, a gente como escola, né, e depois a família de vocês, valorizar, né, esse cuidado que é o celular, o uso excessivo. A gente já viu vários textos, artigos de opiniões, artigos de especialistas, né, da ciência, o mal, né, o lado maléfico e o lado benéfico. É lógico que nós sabemos que tem o lado benéfico, né, que é do entretenimento, que é o da informação, que é da comunicação ter mais fácil em relação ao distanciamento, né? Então, foi criado nesse sentido. Às vezes nós estamos muito perto de quem está longe e estamos muito longe de quem está perto. Como a gente está sempre conversando com alguém lá fora e em casa, né? Então, aqui na crônica e todos os outros textos que nós já trabalhamos, eles orientam, né, que a gente saiba cronometrar, principalmente a família, fazer isso com as crianças e fazer isso com os adolescentes. E os adultos fazer consigo mesmo. Ter o tempo de uso, ter o tempo para o diálogo em família, ter o tempo para o entretenimento no celular, ter o tempo, principalmente organizar o tempo em relação ao sono, né? Dormir bem, não atrapalhar o sono, né? Como muitas vezes tem crianças e adolescentes que não estão mais dormindo porque estão com uso excessivo do celular. Então, eu trouxe hoje, compartilhei com vocês hoje essa crônica, com essas 5 perguntas, que ao ler, né, vocês não vão ficar só com a minha leitura, eu vou disponibilizar o texto também, e depois com a leitura de vocês, aí vocês vão ter a certeza que vocês leram e compreenderam a partir do momento que vocês saberão responder. Então, um abraço, né? Por hoje é só. Nosso vídeo vai ter menos de 15 minutos e vocês ainda vão ficar com os outros minutos para copiarem e resolverem a atividade. Um abraço e até a nossa próxima aula.